E o tema da minha palavra hoje é: quando o Espírito Santo desce, a mudança acontece. Amém? E porquê é que eu digo isso? Porque é através do Espírito Santo que nos vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Como eu vos disse, hoje é o dia de Pentecostes, uma das datas mais importantes no nosso calendário litúrgico cristão. Nós temos 3 datas muito importantes. A primeira delas é o Natal, porque sem o nascimento não haveria a Páscoa, que é a crucificação, e sem a vinda de Pentecostes não haveria o Espírito Santo derramado sobre nós. Então hoje é o dia, foi 50 dias depois que acontece este episódio de algo que Jesus já tinha falado. Pentecostes é a celebração que comemora a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos de Jesus Cristo 50 dias depois. Por norma, sempre, 50 dias depois, nós celebramos esta data, que são 50 dias após o domingo de Páscoa. O termo Pentecostes tem origem a partir do grego, que diz Pentecoste, que significa 50º, em referência aos 50 dias que sucedem a seguir à Páscoa. Na Bíblia, a comemoração de Pentecostes é citada a primeira vez em Atos 2, o episódio que narra o momento em que os apóstolos de Cristo recebem os dons do Espírito Santo, logo após os 50 dias após a subida de Jesus. Amém, amém? Então, Atos 2, no capítulo 2, no verso 1 até o 4, diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousaram uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Então, queridos, o que eu vos quero dizer hoje, nesta manhã, é que Pentecostes não foi apenas um acontecimento do passado, foi o cumprimento de uma promessa feita por Jesus. Os discípulos estavam reunidos esperando aquilo que o Senhor já lhes tinha falado. Sabem, queridos, eles eram homens comuns, com os seus medos, com as suas dúvidas e com as suas limitações. Mais ou menos como nós aqui nesta manhã. Queridos, nós continuamos com isso. Não é por nós estarmos ou não que esse sentimento vem. Esta semana, por exemplo, tive uma semana bem estranha na minha vida. Foi uma semana que eu tive vários dias com quase um sintoma de tensão alta, sentar com tensão alta. Então eu creio que era algo, uma pressão espiritual sobre a nossa vida, sobre o nosso ministério. Se calhar também pela data que nós fizemos na quinta-feira comemorada com os nossos 10 anos de pastoreio, que desde já agradeço a todos aqueles que nos vieram honrar aqui. Foi uma noite bem especial para nós. E creio que também foi uma noite bem especial para aqueles que estiveram aqui conosco. Então, esses homens que nós estamos aqui a falar, são homens exatamente igual a nós. São homens com esses medos, com essas dúvidas, com limitações. Eles ainda por cima estavam numa fase que era nada fácil. Eles tinham acabado de ver o Mestre a subir. E Jesus sobe, e este momento que antecede a descida do Pentecostes é aquele momento em que com certeza a dúvida pairava. Eles tiveram alguns momentos, a seguir à crucificação aconteceu exatamente a mesma coisa. Jesus é crucificado, temos aqueles 3 dias de silêncio, e naqueles 3 dias de silêncio aquelas pessoas ficaram: o que é que aconteceu aqui? Narra-nos a Bíblia que até alguns dos discípulos começaram a abandonar logo ali, porque pensaram: isto acabou. Mas quando Jesus sobe, eu acredito que deve ter sido exatamente a mesma coisa. Porque hoje, para nós que já vivemos, ou que vivemos o Espírito Santo dentro de nós sabemos o que é que nós estamos a falar. Se não sei se será aqui alguém que nunca terá tido o privilégio de receber o Espírito Santo dentro de si, mas eu digo-te uma coisa: é algo que é maravilhoso, é algo que há uma divisão de águas nas nossas vidas. E quando a palavra de Deus te diz que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, é porque sem Ele nós não vamos ter a noção disso. Nós vamos continuar a fazer coisas que não agradam a Deus, mas continuamos a fazer. Porquê? Porque o Espírito Santo não nos convence. O nosso papel enquanto pastores não é aqui ter uma lista de podes e não podes fazer coisas. Não é esse o papel, apesar de muitas igrejas entrarem por aí. Mas não é esse o nosso papel, porque esse é um papel do Espírito Santo. O nosso papel é simplesmente pregar a palavra e pedir que o Espírito Santo te convença exatamente do pecado, da justiça e do juízo. Amém, amém? Então é essa a importância para nós termos e estarmos situados. Imaginem como estava o coração daqueles homens.
e fechados dentro de uma sala, porque a palavra de Deus nos disse, mas eles pelo menos tiveram uma coisa que foi maravilhosa, é que eles estavam unânimes, eles estavam juntos, eles estavam, não foi um para cada lado, eles foram primeiramente obedientes àquilo que Jesus lhes disse: fiquem juntos, permaneçam juntos em Jerusalém. E foi exatamente isso que ele fez. Sabem, aqui morre muitas vezes aquela velha máxima de dizer que eu e Deus sozinho não vai dar, queridos. As igrejas acontecem exatamente para isso. As maiores manifestações do Espírito Santo ou de Deus nas nossas vidas acontecem quando nós estamos reunidos como família no mesmo propósito. Amém, amém? A Bíblia diz que veio um som como de um vento impetuoso e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Não foi apenas um momento emocionante, foi um momento de transformação profunda. Pedro antes tinha negado Jesus diante de uma simples criada. A seguir a isto, levanta-se diante de uma multidão para anunciar o Evangelho com ousadia. O Espírito Santo transforma pessoas fracas em pessoas cheias de poder e dependentes de Deus. Jesus já lhes tinha dito em Atos 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e em Portugal e no Brasil e na América e por aí fora. Porque esses eram os confins da terra para eles. Vocês, se forem estudar um pouquinho sobre esta altura, aquele pessoal pensava que o mundo girava ali de volta deles. Eles não conheciam mais nada. Os confins da terra é aqui onde nós estamos. Foi graças a este derramar do Espírito Santo, foi graças a estes primeiros apóstolos que o Evangelho chegou até nós. E nós temos aqui, com certeza, gente de muito sítio. Temos aqui pessoal de Portugal, temos aqui meia dúzia deles só do Brasil, e se calhar existe mais uns aí do outro lado, mas o Espírito Santo continua a fazer o trabalho dele e a espalhar por aí fora. Foi através disso que nós conseguimos chegar onde nós estamos hoje. Amém, amém? Então o que é que eu vos quero dizer? Antes de Pentecostes, os discípulos vemos o quê? Discípulos com medos, portas fechadas, falta de coragem e muita incerteza. Depois do Espírito Santo, o que é que nós ouvimos? Ousadia, autoridade, transformação, milagres e muitas vidas salvas. Esse é o derramar do Espírito Santo. O Espírito Santo não veio apenas para emocionar a igreja, mas para capacitar e empoderar a igreja do Senhor. Muitas vezes nós queremos ter cultos que são avivados pelo Espírito Santo, mas para quê? A minha pergunta muitas vezes é essa: a gente quer viver uma vida com o Espírito Santo, é para quê? Para a gente gritar aqui uns com os outros, aleluia, ter um arrepio em mim, acontecer eu cair e sair daqui muito cheio. Meu queridos, isso é muito bom. Mas o propósito do Espírito Santo na tua vida é para te empoderar. É para quando tu vis um enfermo, tu teres a coragem, mesmo no meio de um supermercado, colocares a mão, podia dizer, posso orar contigo? Colocares a tua mão com ele e dizes assim, ser curado em nome de Jesus. Nós temos esse episódio que vemos aquele paralítico a pedir à porta de uma igreja, e chega Pedro e João, e eles dizem que eu não tenho nem ouro nem prata, mas uma coisa eu tenho: levanta-te e anda no nome de Jesus. É isso que o Espírito Santo vai fazer nas nossas vidas. Não foi, queridos, para nós termos aqui momentos. Isso é só algo maravilhoso. Mas o maior é para nos empoderar. Para quê? Para nós irmos lá fora e saquear o diabo. É por isso que a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mas tem que ser uma igreja ativa e cheia do Espírito Santo, porque senão Satanás vai te embrulhar, como dar-te um nozinho por cima, e vai-te pôr dentro da fogueira e vais arder no inferno. Então que nós tenhamos esses homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Amém? Então eu hoje quero falar um pouquinho com vocês. Pentecostes mostra-nos a obra de Deus, que não pode ser feita apenas pela força humana. Podemos ter o conhecimento, a organização e muita experiência, mas sem o Espírito Santo faltará vida, autoridade e muita transformação. Então hoje eu quero te deixar aqui contigo 5 pontos. 5 pontos que eu acho que poderão mudar as nossas vidas enquanto pessoas, enquanto seres, enquanto cristãos. E o primeiro ponto que eu quero deixar é: o Espírito Santo vem sobre uma igreja unida. Atos 2:1 começa: estavam
todos, diz assim comigo, todos reunidos no mesmo lugar. E fora isso, temos de estar todos reunidos no mesmo lugar e com o mesmo propósito. Antes de o fogo cair, os discípulos estavam reunidos. Isso ensina-nos algo muito importante. Deus derrama o seu Espírito sobre uma igreja que vive em comunhão. O inimigo trabalha para dividir as famílias, os ministérios e muitas vezes trabalha para dividir os irmãos dentro das próprias igrejas. Porque sabe que a unidade atrai a presença de Deus. Diz assim comigo, a unidade atrai a presença de Deus. E tu tens sido unido? Tens sido unido com a tua igreja? Tens sido unido com o teu grupo de vida? Tens sido unido com o teu pastor? Queridos, nós não podemos e devemos parar de uma vez por todas. O Evangelho não é feito na solidão e solitários. Eu digo muitas vezes isto aqui, mais uma vez digo, não é para mandar ninguém embora, queridos. Mas se esta igreja não está de acordo com as tuas cenas, faz-me um favor a mim e a ti. Procura uma que esteja. Não vale a pena tu estares dentro de uma igreja, dentro de um grupo de vida, dentro de um grupo de pessoas onde tu queres ser do contra. Não vale a pena, tu vais perder. Tu vais te cansar, tu vais cansar aqueles que te rodeiam, tu vais querer arranjar ali um monte. Isso não vai acontecer. Então o que tu tens que fazer é fazer o quê, queridos? É unir-te ao propósito da tua igreja. Nós temos hoje, quem chega, temos um livrinho chamado Fundamento da Fé. Quem já fez Fundamento da Fé? E quem não fez, porque é que ainda não fez? Nós estamos disponíveis para fazer Fundamento da Fé contigo. Fundamento da Fé, e ela está lá para dizer o quê? Várias coisas naquilo que nós acreditamos. Pô, a primeira coisa que nós entramos no Fundamento da Fé é te explicar qual é a nossa declaração de propósito. Porque nós temos uma declaração de propósito. Esta semana houve um jovem que mandou uma mensagem no Instagram, não sei se está aqui. Se ele estiver, não vai embora sem falar comigo. E ele perguntou, eu há 2 anos, salvo erro, aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Só que desde lá então, eu estudo a Bíblia sozinho. Só que vi as vossas imagens nas redes sociais e chamou a minha atenção. O que é que vocês fazem e o que é que vocês acreditam? E sabem o que é que eu respondi? A nossa declaração de propósito. Nós somos uma família que tem uma declaração e um propósito, e este propósito é edificar uma igreja profética. Instrumento de impacto e avivamento, através do resgatar de vidas que se tornarão, uma comunidade crescente, edificada, para onde cada crente que desenvolve, cumprindo o seu ministério. Queridos, é isto. Então quando perguntarem, pastor, o que é que a gente aqui acredita? É isto que a gente acredita. Para sermos uma igreja profética, instrumento de impacto e avivamento, só vai acontecer se nós estivermos cheios do Espírito Santo. Porque senão a gente não vai ter impacto nem criar avivamento na vida de ninguém. A gente pode criar ali uma aleluiada, que a gente grita todos e faz aqui uns pulos e tal, só que depois quando chegas ali fora aquilo é nada, é bola, fica tudo igual. Nós temos que sair daqui cheios do Espírito Santo, sabendo que no dia mau, quando acontece uma coisa má, mas a gente saber que Deus continua comigo e que eu não posso até nem perceber, mas eu sei que Deus está no negócio. É isso que nós temos que saber. E essa igreja unida, com certeza que é muito mais confortável, ou se essa palavra pode ser atribuída, quando nós perdemos um filho e a gente tem alguém que ora por nós, que nos abraça, que nos recebe e que essa pessoa fala a mesma língua que nós. Não tenho dúvida disso. Imagina que nós passarmos por as nossas coisas sozinhos. Só que para nós fazermos isso, nós temos que ter um entendimento. E nós, ao longo dos anos, foi muito criado o quê? Que pastores querem mandar na vida das pessoas. Queridos, se há coisa que eu não faço é mandar na vida de ninguém. Eu mando na minha e às vezes nem nisso eu consigo mandar. Mas agora, queridos, quando nós percebemos o que temos, eu estava aqui na quinta-feira, quando nós estávamos aqui, eu estava a ver a nossa consagração de há 10 anos atrás e a pensar, foi um momento muito emocionante para mim, e eu ver assim, que coisa maravilhosa. Eu não consegui, ainda não me desviei daquele propósito que Deus derramou sobre a minha vida. Porquê? Porque eu tenho gente que me ajuda.
Eu tenho um pastor que me aconselha, eu tenho um homem que eu revejo, quando vejo o nosso pastor Seaton, quer dizer, eu ontem falava com alguém, já não sei com quem, que eu dizia, eu quando olho para o pastor Seaton, o que me chama a atenção nele, sabes o que é, Sérgio? É que eu vejo muitas características de Jesus na vida dele. Não é para puxar saco, não é porque ele prega bem, não, quer dizer, é que eu vejo na vida dele muitas características de Jesus, e com isso impulsiona-me a eu ser cada dia mais parecido com Ele. Então, como ele falou e disse aqui, ele tem 20 anos mais do que eu de pastoreio. Queridos, então só se eu for burro é que eu não vou me juntar a um camarada destes. Há coisas que ele demorou 20 anos a conquistar, como um LED, e eu com um ministério de 10 anos já tenho um LED. Ele demorou 30 anos a ter um microfone de lapela, e em nome de Jesus, eu daqui a um ano vou ter o meu. Mas não é para ser melhor, não, quer dizer, porque ele já rasgou um caminho que eu já não preciso rasgar. Mas se eu não estiver junto com ele, eu não vou saber. Então eu, quando vou dar um passo, tanto na minha vida ministerial como na minha vida pessoal, eu mando mensagem ao meu pastor. Não é para ele mandar na minha vida, eu quero saber a opinião dele. Porquê? Porque todos nós deveríamos ter uma referência de um homem de Deus ao nosso lado. E deixa-me dizer uma coisa, queridos, tu aqui na igreja tens vários homens de Deus. Então nós temos que ter essa noção que nós estarmos juntos, unidos, é algo maravilhoso. Sabem, quando eu comecei a ir a Bruxelas foi muito engraçado. Como eles não me conheciam, então eu por exemplo, eu ia estar com um dos líderes. Quando eu saía dali, todos os outros ligavam para ele e perguntavam assim: levaste muito na cabeça? Mas não tem graça, queridos. Eu tive que reunir todos, passado um tempo, quando eu me percebi disso, eu digo: queridos, se vocês olharem para mim como alguém que vos vem dar na cabeça, eu não venho aqui fazer nada. Porque a minha intenção, a minha posição não é para te dar na cabeça. Isso é o Espírito Santo é que tem que fazer. O principal e única missão é aproximar-te de Jesus Cristo. É encher-te, é criar-te ambientes, é criar-te uma atmosfera onde tu possas ficar cheio do Espírito Santo. Sabem porquê? Porque depois é Ele que te vai convencer. Não sou eu. E isso é algo que é maravilhoso, queridos. Eu não tenho esse poder, quem tem esse poder é o Espírito Santo. O meu poder, a única coisa que eu posso fazer é eu ministrar a palavra, falar naquilo que a palavra fala. E o que diz, o que a Bíblia nos aconselha, principalmente a nós que estamos à frente de igrejas, é o quê? Que nós continuemos a instituir as pessoas na palavra. Não é naquilo que eu acho. Porque até há coisas que estão na Bíblia que eu as fazia ao contrário. Só que como está lá, eu não faço ao contrário, faço aquilo que a Bíblia nos diz para fazer. E contra a minha vontade. E ontem eu também contava com alguém, não sei com quem eu estava, porque eu estive com várias pessoas, que eu disse isso: sabem, queridos, eu hoje já descobri, eu não faço só aquilo que eu quero. Isso era uma maravilha. Quem faz aquilo que quer, sabem quem é? É este camarada que está aqui à minha frente. Mas não é o Miguel, é o Benjamin. Que ele, se quiser chorar, chora. Se ele quiser mamar, a mãe vai ter que lhe dar de mamar. Agora eu não. Vocês são maliciosos. Foste tu. Foste tu. Foste tu. Vou para quebrar o gelo. Amém, igreja? Então nós temos que ter, se tu vais fazer, dizem comigo, eu vou fazer coisas que eu não quero. Eu vou estar em lugares que eu não quero. É assim que funciona o verdadeiro Evangelho. Porque já não é que Ele cresça e que tu diminuas. É que seja feita a vontade dEle. É que seja feita a tua vontade e não a minha. Essa é a dificuldade do Evangelho. Amém, amém? Deus derrama o seu Espírito onde há comunhão, concordância, humildade e uma busca sincera. Com isto eu não digo, queridos, nós temos que andar todos vestidos de igual, fazer todos a mesma coisa, não, porque Deus criou-nos de uma forma bem diferente de cada um. Mas eu acredito, todos nós que estamos nesta igreja, seja na posição que nós se nós estamos aqui é porque Deus quer fazer algo em ti e através de ti neste lugar. Amém? Então que nós sejamos essas pessoas. O único papel de Satanás é tentar dividir, porque ele sabe que uma igreja unida carrega muito poder. Não podemos apenas buscar dons e nos esquecer do resto. Não podemos querer fogo no altar enquanto existe divisão dentro dos nossos corações. João 17:21 diz assim: assim que todos sejam, não está cá, Não sou eu que digo. Assim que todos sejam
unidade, unicidade. Então nós temos que ser crer naquilo que nós estamos. Por isso eu te disse já do princípio, querido, se isto não se enquadra dentro das tuas cenas, querido, baza, foge daqui para fora, porque tu estás a paralisar a tua vida. Então tenta perceber, não percebeste porquê, mas eu vou fazer o que eu... Não, querido, pergunta a quem sabe. Não perguntes a quem concorda contigo. Pergunta a quem sabe, pastor, mas porquê que é assim? Porquê que vamos para ali? Porquê que a gente não faz assim? Porquê que a gente não faz... Queridos, porque nós temos o nosso chamado. Amém, igreja? Então que nós sejamos unos, cada dia mais. Como eu és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então nós temos que ter só uma língua, só uma linguajar, só uma maneira de estar. E com isso eu não estou a dizer que temos que a igreja preta que é boa. Não, que isto é só esta igreja que é assim. Mas é a nossa onda e está tudo certo. O que interessa é o que é pregado aqui em cima deste púlpito. E quando tu ouves pregar aqui heresias, falsidades, querido, vai-te embora, foge daqui para fora, mas não foge, mas ora por mim, para que eu não me desvie dos caminhos que o Senhor tem para nós. Amém, amém? Segundo ponto, o Espírito Santo traz poder e não apenas emoção. O que é que nós vemos naquele texto lá de Atos 2, que houve vento, houve fogo e houve línguas como de fogo. Mas o maior milagre não foi o barulho, mas sim a transformação de pessoas. Nós já falamos nele, Pedro, antes nega, agora prega com autoridade. Quando o Espírito Santo vem, o que é que acontece? O fraco é fortalecido, o que está caído é levantado, aquele que é tímido ganha coragem, e ele vai nos transformar em verdadeiras testemunhas no seu reino. Atos 1:8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Pentecostes não foi um espetáculo, Pentecostes foi um acontecimento que nos deu a capacitação para nós vivermos e servirmos Jesus, cheios da melhor dom que nós poderíamos receber. Então, queridos, o que nós temos que fazer é exatamente isso. É continuar a encher-nos do Espírito Santo. E ninguém se consegue encher do Espírito Santo constantemente sozinho. Nós temos, por isso é que nós vimos aqui, para buscar um ambiente de adoração. Queridos, nós tivemos um louvor. Quem gostou do louvor? Um louvor magnífico, nos levou uma adoração que nós em casa, consegues sozinho ter uma adoração neste nível? Consegues em casa ter uma adoração sozinho deste nível? A gente não consegue, porque a nossa cabeça ela é completamente alucinada. Porque nós entramos nós para ler a Bíblia, a gente começa a ler a Bíblia e de repente começa-se a lembrar da conta de não sei o quê, não sei o que lá. E quando estamos a louvar, se for sozinhos no carro, acontece a mesma coisa. Então nós criamos um ambiente, onde nós criamos todo este ambiente, onde fica tudo muito escuro, que a gente vem lá de fora, parece que nem vê nada, parece que fica tal, que é para quê? Para a gente estar focados aqui na frente. Porque é aqui na frente que está os levitas que oraram, que jejuaram, que tiveram em oração, espero eu, para que esse culto seja derramado sobre a igreja e que nos ajude a levar-nos a uma adoração que nós não conseguimos fazê-la sozinho. É esse o papel deles. Amém, igreja? Então que nós saibamos, queridos, que o Espírito Santo traz poder e não apenas uma emoção. Eu tenho que sair daqui do culto e pensar assim: o que é que eu vou fazer com isto que eu recebi aqui? E o Espírito Santo tem que ter o poder do fogo, que ele aquece, que ele alastra e que ele purifica. E nós temos que ser essas pessoas. Temos que ser brasas vivas na mão do nosso Senhor Jesus. Amém, amém? Terceiro ponto: o Espírito Santo produz santidade. O Espírito Santo também produz essa santidade. Hoje muitos querem poder, mas não querem renúncia, querem unção, mas não querem compromisso. Contudo, o verdadeiro Pentecoste muda a vida de qualquer pessoa. O Espírito Santo convence do pecado, corrige, transforma e leva-nos a viver de maneira diferente. Gálatas, no capítulo 5, no verso 16, Paulo declara: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Uma pessoa cheia do Espírito começa a vencer aquilo que antes o dominava. Passa a haver mais amor, mais perdão e mais sede da presença de Deus. Menos vontade de nós vivermos na carne. O Espírito Santo não nos afasta de Deus. Ele aproxima-nos cada dia mais dele. E a Bíblia, em Efésios 5:18, diz-nos o quê? Enchei-vos do Espírito Santo. Isto mostra que ser cheio do Espírito não é apenas uma experiência de um dia, mas uma necessidade contínua. Muitos tiveram experiências muito fortes com o Espírito Santo no passado, mas hoje estão frios espiritualmente. O Senhor quer renovar a sua igreja
E Deus não mudou. O Espírito Santo continua a fortalecer os cansados, levantar os abatidos e a reacender o fogo no coração daqueles que estão apagados. Muitos querem poder, mas não querem santidade. Querem unção, mas sem renúncia. Promessa sem compromisso. E isso não vai acontecer, queridos. Se tu queres ver se uma pessoa está cheia ou não do Espírito Santo, tu tens que olhar para a vida dela. Queridos, não há ninguém cheio do Espírito Santo que saia a palavra torpe da sua boca. Sabem, não acontece. Não vai acontecer. Porque ela, antes de sair, o Espírito Santo vai travar. E nós podemos muitas vezes estar em ambientes que têm esse tipo de linguajar. Eu tenho o meu irmão que ele numa frase com 3 palavras, ele consegue dizer 5 asneiras. E ele geralmente só fala ao telefone. E aquilo ao princípio é como se ele me estivesse a dar facadas no ouvido. Porque eu não estou habituado. Porque nós estamos dentro, eu digo isso, eu e a pastora Cátia, nós hoje vivemos dentro de uma bolha, queridos. Nós estamos dentro de uma bolha. Se nós não vos tivermos a vocês para trazerem o que é que há no mundo, a gente está numa bolha. Porque a gente passa a vida com crentada. E ainda especialmente crentada que se chegar, quando chegam ao pé de nós, ficam quase semi-santos. As pessoas que às vezes, por exemplo, ontem fomos à casa de um irmão a almoçar, a gente almoçou, muito bem recebido, estava maravilhoso, uma parmegiana maravilhosa. E chega no fim, a gente, quer um cafezinho. E a irmã, que a gente nunca falou nem sobre ela, que a gente nunca disse nada, o que é que ela faz? Ela traz um café numa chávenazinha pequenina para mim e um café numa chávena grande para a pastora. E a pastora perguntou assim, como é que tu sabes que eu gosto da... Pastora, eu pesquisei. Eu fiquei. Quando a gente chega, as pessoas sabem das coisas. Então nós sabemos, quando muita gente chega ao pé de nós, ninguém nos vem. Mesmo pessoas que falam mal de mim, quando chegam ao pé de mim, abraçam-me. E chamam-me pai. Mas depois nas costas, tumba. E está tudo certo. Porque sabem o que é bom? É que já faziam isso com Jesus. Então está tudo certo. Então eu vivo nesta bolha. Se não for o Espírito Santo a nos guardar, nós estamos tramados, queridos. Então aquilo que eu não vejo, o Espírito Santo vê por mim. Então há caminhos que ele diz assim, não vais por aí, não faças assim, não vais sentar nessa mesa. E eu não vou. Porquê? Porque eu tento me encher do Espírito Santo diariamente. Porque se não for com o Espírito Santo, queridos, nós vamos fazer coisas que nós não devemos. Não é coisas que nós não queremos. É coisas que nós não devemos. Como eu vos disse, há coisas que eu não quero, mas eu faço. Porquê? Porque o Espírito Santo me impulsiona a fazer. Então que nós possamos ser esses homens e mulheres que sabem. Então se tu tens um camarada que está ao teu lado, que ele arrota a espiritualidade, mas tu olhas para a vida dele e ele não consegue deixar de dizer as neiras, querido. Se tu consegues estar com uma pessoa que ele arrota a espiritualidade, mas ele não consegue deixar de ter ciúmes ou falar mal do irmão, temos de ter cuidado, queridos. Há pessoal que passam a vida a falar mal da igreja. Pois há aquele que é mais tontinho, que é o que não tem capacidade para fazer aquelas leituras e pede para falar comigo. Então chega ao pé de mim, senta-se à minha frente e começa a papaguear. E assim, isto não vem da tua cabeça. Sabem o que é que aquilo vem? De conversas de alguém que ele não teve coragem de fazer comigo. Então injeta outra pessoa para essa pessoa vir ter comigo. Então nós somos questionados. Querida, o último questionamento que eu tive, público, para mim, foi porque é que a gente vende coisas no café. Porque Jesus chutou as coisas que vendiam dentro do templo e coisas. E a pessoa que me disse isso, eu percebo, tu não tens capacidade mental para ter uma leitura dessas. Alguém te injetou para tu me vires dizer a mim. Conversas chamadas em bom português de Portugal, sabem como é que a gente chama essas conversas? Da treta. Se tu tens alguma coisa contra a igreja ou que achas que está mal, que não fales com ninguém, fala comigo. Porque tu, que seja com quem for que tu falares, ele não vai mudar nada na igreja. Isto aqui funciona simples. Tudo passa por mim e pela pastora. Simples assim. Quem manda sou eu e ela. Simples assim. Então não se faz nada dentro da igreja que não tenha tido uma aprovação por nós. Quando eu te falo é algo público. Não é aquilo que as pessoas fazem no escondida. Porque aquilo que a malta faz no escondido, cada um faz por conta própria.
Agora, dentro da igreja, qualquer evento, qualquer mudança, qualquer coisa que acontece aqui, passa por nós, querido. E aqui não é uma anarquia, porque eu também presto contas. Então nós temos que saber, queridos, que nós temos que estar completamente cheios do Espírito Santo para Ele poder nos moldar. Por Ele poder, quando nós vamos para o caminho mau, Ele dizer, não vais por aí. Quando nós fazemos uma... Queridos, pastor, tu és um santinho, nunca dizes uma asneira. Queridos, é muito raro. E não vou dizer que nunca digo, porque o nunca é algo maluco. Porque eu posso chegar a casa e dar aquele pontapé santo na quina com o dedo mindinho no móvel e não sei que palavra irá sair da minha boca. Eu treino, que aqui na igreja, não, quando eu faço, que eu vou dizer mula de balão. Mas pode não ser. Porque a raiz, a natureza pecaminosa, ela infelizmente, a carne... É o que diz aqui, porque se é que diz assim, cheios do Espírito, senão esta miserável carne vai tomar conta de ti outra vez. Então muitas vezes que nós já vimos pessoas completamente cheias do Espírito Santo, pessoas com transformação de vida e de repente começam a cair para o lado, porquê? Porque deixaram de buscar o Espírito Santo. E a carne faz o quê? Absorve-te outra vez. E tu quando dás por isso passas a normalizar aquilo que não é normal. Eu às vezes vejo, e o pastor Citan até falou sobre isso numa das pregações dele lá do Coisa de Liderança, que se as pessoas conseguem dizer uma asneira ao pé de mim, imagina quando estão sozinhos. São coisas simples. Um dia destes eu estava num sítio de lá e de repente vem uma pessoa, velha, crente, já com idade, não ia dizer para ser minha mãe, que já não era, não, coitadinha, tinha que estar de bengala. Não, mas já com idade, e ela chegou e de repente ela só vem, não sei o quê, porque isto aqui está coisa, e agora está tudo, e depois terminou com uma palavra que é cozido, mas sem ser cozido. E eu fiquei assim, mas na boa, num retiro de jovens. Eu fiquei assim, não digas isso. Uma pessoa que sai isso, ao pé, queridos, o Espírito Santo está a dormir, que adormeceu naquele momento. Porque a gente não consegue fazer isso. Então, o que é que o Espírito Santo vem? É quando eu tenho uma má resposta, um mau pensamento, uma má culpa. Porque assim, sabem uma coisa, queridos? Porque sabem qual é a definição de pecado? Se eu te perguntasse assim, o que é pecado? Tu tens alguma definição? Eu tenho uma muito simples. Pecado é todo o ato, transgressão ou pensamento que desagrada o coração de Deus. Isso é pecado. Então, se eu tiver um pensamento mau sobre o meu irmão, eu já estou a pecar. E se eu não estiver cheio do Espírito Santo, sabe o que é que eu vou fazer? Vou ter com o Sérgio. Já viste ali, ó? Já viste como é que ele está ali? Mas se eu estiver cheio do Espírito Santo, sabe o que é que vai acontecer? O Espírito Santo vai me incomodar e vai me dizer assim, eu amo tanto a ele como a ti e ele está em tratamento, assim como tu. Então, de vez de criticar, ora por ele ou fala com ele. Então, quando nós conseguimos trazer essa transformação para dentro da nossa vida, que diz garantidamente que a nossa vida vai mudar. Mas nós só vamos ser capazes disso se nós estivermos cheios do Espírito Santo. Porque a nossa tendência humana é fazer o quê? E por bem, claro. A gente nunca fala por mal. A intenção é sempre boa. A gente não fala com a pessoa, mas está ali. Arranjar. Então, queridos, vamos vigiar. Enche do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo perdoa, abandona o pecado, ama sem ser amado, busca a Deus diariamente e tenta levar uma vida de santidade. E a igreja pode ser? Amém. Quarto, o Pentecostes trouxe crescimento e salvação. Atos 2:41 diz assim, então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Depois do Pentecostes, a igreja começou a crescer, almas foram salvas, vidas transformadas, milagres aconteceram. Uma igreja cheia do Espírito Santo não fica parada nem fechada em si mesma. Ela evangeliza, ela serve, ela impacta vidas com o seu modo de viver. O Espírito Santo não veio apenas para nos servir algo durante um culto, mas para nos tornar testemunhas vivas do Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela evangeliza, ela ganha almas e ela impacta vidas. Através do quê? Da própria vida. As pessoas vão chegar a um ponto e elas vão dizer assim, quem é este camarada? Mas porque é que ele continua a fazer isso? Como é que ele consegue?
Mas porquê é que é bom eu estar ao pé deste gajo? Quer dizer, não é porque nós somos bons, é porque Deus é bom, é porque o Espírito Santo é bom. E é isso que nos atrai. Como nós temos pessoas que a gente chega ao pé e diz assim, este gajo é feio, a gente não conhece. Eu não sei se acontece com vocês, comigo acontece. Às vezes eu chegar ao pé de alguém e ter um sentimento de pensar, este gajo é um gajo fixe. Eu não o conheço bem, mas deve ser boa pessoa. É aquela coisa, como há aqueles que a gente vê, este gajo aqui nem com mel isto ia disfarçar a coisa do gajo. Há pessoas que eu às vezes vejo a vir assim ali direito a mim e eu tento e vou por aqui. Não, é mentira que eu sou pastor, eu não faço isso. Mas quando a pessoa vem lá eu penso assim, pronto, lá vem. Já eu tenho que respirar fundo, porque ele vem quer tirar do espírito. São coisas, queridos, vocês não têm a noção do que é que a gente ouve. De coisas. E engraçado é que gajos que não fazem nada na igreja. Sabem que os maiores críticos da igreja, sabem quem são? Quem não faz nada, quem não oferta nada, quem não participa em nada, mas estão sempre prontinhos com a ponta da língua para dizer que a igreja é preta, dizer que a igreja tem muito barulho, dizer que a igreja não sei o que lá. Mas geralmente essa malta não faz nada. Amém? Cheios do Espírito Santo, isso não vai acontecer. O Espírito Santo não foi dado para trazer conforto apenas, mas para nos impulsionar numa missão. E sabem qual é essa missão? Mateus 28, 19. A missão principal do Espírito Santo é para que nós possamos responder à comissão que Jesus nos deu. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco até à consumação dos séculos. Sabem quem é que falou isto? Jesus. E sabem qual é que foi o momento? Exatamente o momento antes dele ter sido de subir para o pé do Pai. Eu faço essa pergunta muitas vezes. Se tu soubesses que hoje era a última coisa que tu podias dizer às pessoas que tu mais amas, que tu mais gostas, o que é que tu dirias? Algo importante ou algo banal? Se calhar irias dizer a coisa mais importante. E foi exatamente isso que Jesus fez. Ele acaba de dizer estas coisas e ele é transportado para o pé do Pai. Foi as últimas falas de Jesus. Porque foi por isso que o Evangelho chegou até nós hoje, porque houveram homens e mulheres que durante estes 2000 anos, e ainda continuam a haver, continuam a fazer exatamente a mesma coisa. Então, queridos, que nós possamos ser empoderados desta forma. E qual foi a primeira coisa que Pedro fez? Pregar o Evangelho. E mais de 3.000 almas foram acrescentadas ao reino de Deus. E a minha pergunta para ti é: quantas vidas estão a ser alcançadas através da tua? Sabem que o ID não é para a igreja. O ID não é para o pastor. O ID não é... O ID é para cada um de nós. Sabem, queridos, eu olho muitas vezes para algumas pessoas e penso, como é que este gajo vai para o inferno? Nós temos de ter compaixão dessas vidas, queridos. Muitas vezes é pessoas dentro da nossa casa. E nós deveríamos ser homens e mulheres com esse encargo de nós, queridos. Eu digo-te uma coisa, pelo menos, uma vida por ano, nós devíamos ter o encargo de pregar o Evangelho. Do princípio, ter a oportunidade de pregar do princípio ao fim. Pregar desde que ele conhece a Jesus até que ele desce naquelas águas e quer fazer parte da nossa família. Quando eu digo nossa família, não é a nossa família MCI, é a nossa família em Cristo. Porque uns vão semear, outros vão regar e outros vão cuidar. E quem vai colher no final vai ser Deus.
Então que nós possamos ser esses homens, essas mulheres, com encargo, queridos. Ser empoderados do Espírito Santo. E não ter medo. E não ter medo. Amém? Por último, o Espírito Santo continua a ser derramado hoje. Pentecostes não termina lá em Atos 2, queridos. A promessa continua viva. Já em Joel, no capítulo 2, verso 28, o profeta dizia: derramarei do Espírito Santo sobre toda a carne. E essa promessa continua viva hoje. Deus continua a batizar pessoas com o Espírito Santo. Deus continua a transformar vidas através do poder do Espírito Santo. Deus continua a curar corações através do poder do Espírito Santo. Deus continua a chamar pessoas para a sua obra e a empoderá-los através do Espírito Santo. O problema não está na falta de poder em Deus, mas na falta de sede em nós. Deus nunca foi o problema. O Espírito Santo derramado nunca foi o problema. O único problema é a falta de compromisso em nós próprios. É a falta de queimar. Sabem uma coisa, queridos? Eu hoje gostava que a igreja, não é hoje, foi só, gostava que a igreja tivesse tanta sede de Deus, como hoje os torrientos vão para lá, para o estádio do Jamor, gritar por Torres Vedras. E vão se dar mal que o meu Sporting vai ganhar. Vocês já viram um adepto de futebol? O gajo vai discutir. Hoje o Torriense é o melhor do mundo. Hoje se fosse lá perguntar aos gajos: não, o Torriense vai ganhar 10-0 ao Sporting. Os gajos viram, eles estão cheios de fé. Eles têm mais fé que o Torriense ganhe ao Sporting do que nós temos fé que o Espírito Santo foi derramado em nós. Esse é muitas vezes o problema da igreja, queridos. E nós temos que só pensar que se nós fôssemos tão fervorosos como um adepto de futebol para fazer as coisas, que não havia nunca cadeiras vazias. Eu hoje pus uma mensagem de manhã, dizendo: não, hoje é o domingo, quem está no grupo viu, domingo Pentecostes, que de repente parecia em barda. Pastor, é que hoje eu estou não sei o quê, pastor, é hoje estou não sei o quê, pastor, é hoje estou não sei o quê, pastor, é hoje estou não sei o quê. E está tudo bem, está tudo certo. O culto vai acontecer hoje, outra vez, agora, mais logo. Não tem a ver com isso, tem a ver que nós não temos noção de compromisso com as coisas de Deus. Mas eu tenho que ir sempre ao culto. Não, mas se a gente já fazer essa pergunta, já está tudo mal, queridos. Eu andei a evangelizar um rapaz que era barbeiro durante um monte de tempo, para ele vir à igreja, e ele não vinha. E eu continuava lá, ia lá cortar o cabelo, tal, não vinha. E ele disse: porque no domingo de manhã, querido, ele no domingo de manhã aparecia os melhores clientes para o gajo. Não, porque eu vou. Depois chegava: não, é porque o fulano tal só pode ao domingo e àquela hora e tal. Ele disse: olha, tu não vais conseguir ir ao culto enquanto tu não puseres na tua agenda uma coisa simples. 10 horas, domingo de manhã, das 10 ao meio-dia, barba e cabelo a Jesus. E não vais faltar ao culto. Só que o mundo ainda continua a ganhar, queridos, muitas vezes. A gente trabalha a semana toda que nem doidos. A gente vai, levanta-se, chora, mas chega ao domingo: não, hoje estou cansado, hoje vou descansar. Por que não descansas na segunda? Porque priorizas. E depois o mais grave é que nós temos filhos, muitos de nós em casa, e o que é que ele está a ver? Exatamente isso, que tu priorizas muito mais aquilo que é do mundo do que aquilo que é de Deus. Então o que eu te quero convidar hoje é que tu possas ficar cheio do Espírito Santo, e a primeira coisa que eu quero é que tu tragas esse encargo, tu vejas a grande comissão que Jesus nos deixou, diz assim: eu sou ou não sou um participante ativo daquilo? Eu quando olho para aquilo eu faço aquilo que Jesus me mandou fazer. Quer dizer, e nós o pregar o Evangelho, sabes que muitas vezes a gente nem precisa de abrir a boca. Olha, às vezes a gente precisa de fechar a boca, porque muita gente pensa que está a pregar o Evangelho a abrir a boca, e quando abre a boca só espanta a malta. Há um irmão que dizia que é o espalha-roda. Sério? Ele disse que era um gajo que ele era conhecido como o espalha-roda. Eles estavam assim, pessoal assim, junto, em grupo, né? Quando chegava o camarada lá, vinha lá o gajo chegava ali e a malta ia um para cada lado. É o espalha-roda. Já sabiam que o gajo ia para lá fazer. Não. Nós temos que ser o junta-roda. Nós temos que ser aquele que as pessoas querem estar ao pé de nós. Então, mas para isso acontecer, nós temos que ter a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Amém, igreja? Então, ser guiado pelo Espírito Santo é viver diariamente dependente de Deus.
É viver diariamente as disciplinas espirituais. Queridos, sabem qual é? A igreja, se nós pudéssemos tirar uma radiografia à igreja, não é a nossa igreja, que aqui eu sei que aqui só está a malta boa. Que aí só está, Deus viu assim, não, aquele vai para Torres Vedras, que ali só natas, a gente só tem aqui aquela nata de cima, branquinha, que está aqui hoje. Portanto, eu vou falar para os outros, não é para vocês. Mas o grande problema das igrejas, se nós tirássemos uma radiografia, nós deveríamos estar mais ou menos como o continente africano. Tudo cheio de fome, tudo cheio de doenças, tudo cheio, sabem porquê? Porque a gente não se alimenta. Eu não quero que levantes a mão, mas eu quero te perguntar: quantos aqui leem a Bíblia todos os dias e meditam nela? Não levantes a mão, porque aquele que lê vai estar a fazer assim. Então a ideia é aquele que não lê. Quantos aqui tiram um tempo devocional? Não é dentro do carro. Porque dentro do carro tu não fazes nada porque estás com atenção a 30 mil coisas. Quem aqui tira um tempo para dizer, não, agora sou eu e Deus? Quem aqui já colocou no nosso relógio de oração o seu horário? Queridos, sem disciplina espiritual, a gente não vai lá. Qual é que foi a última vez que tu jejuaste? Mas a sério. Não foi para emagrecer. Foi para jejuar, tirares um tempo. O pastor Citon contou, e isso de vez em quando acontece. Que houve uma irmã que queria jejuar. Ele contou aqui, acho que foi aqui até. Que ele disse que a irmã foi ter com o pastor. Pastor, eu acho que se devia fazer um jejum pelo meu filho, porque o filho estava não sei o que lá. Foi aqui, acho que foi. Então vou contar para aqueles que não estavam. E o pastor, então, irmão, então, e qual é o dia que vamos começar? E ele, vamos começar. Então, mas, sim, a irmã vai jejuar comigo. Não, é que eu não consigo, é que quando eu jejuo tenho fome. Estranho, não é? A gente jejuar e ter fome. Mas a gente é tão espirituais que a gente jejua e a gente depois arrota ali a picanha com aquela parte da gordura. Não, querido, jejuar é isso mesmo. E agora, se nós fizermos essa leitura dentro da vida de todos nós, se isto fosse uma enquete e se nós fôssemos sinceros, o que é que ia ganhar se aparecesse aqui agora o gráfico? O que é que vocês acham que ia ganhar? Queridos, não há Espírito Santo sem prática de disciplina espiritual. Diz assim comigo, não há Espírito Santo sem as práticas das disciplinas espirituais. Não há, queridos. Não há. Nem há Espírito Santo com culto de domingo. Podes ter uma emoção em ti e tal, mas se tu não continuares a encher, que ele vai, acendeste o fogo e deixaste pôr lenha. E a gente cantou aqui, ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. E quando a lenha acaba, o que é que a gente tem que fazer? Tem que ir buscar mais lenha, filhos. E essa é uma busca diária. O diabo não vai descansar um segundo de desviar dos propósitos. Há coisas que são tão de Satanás, queridos. E não é as redes sociais que são de Satanás. É eu pegar no telefone, começar a ver aqui, vou ver só aqui um Reels aqui. E eu pego naquele, e quando eu olhei para o relógio era meia-noite. E quando eu olho para o relógio outra vez, são 00:40. E eu pensei, 40 minutos. Mas se eu à meia-noite pegar na Bíblia para ler, à 00:05 estou a dormir. Nós temos que mudar qualquer coisa na igreja do Senhor, queridos. Nós temos que ter um encargo. Foi aquele encargo que Jesus nos deixou. Ser guiado pelo Espírito Santo é viver diariamente dependente dele. É deixar que o Espírito Santo dirija as nossas vidas, as nossas palavras, as nossas decisões, as nossas atitudes e até os nossos pensamentos. O mundo precisa de nos ver cheios da presença de Deus e não apenas a cumprir uma série de doutrinas cheios de nós mesmos e vazios do Espírito.